Saudações acadêmicas a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Universitário Processos. Hoje temos a honra de contar com a presença do contador e presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Dr. Darlan Barbosa. Seja bem-vindo, doutor. Nosso tema de hoje é um tema extremamente interessante, não somente para os alunos de Ciências Contábeis, mas também para todos nós como contribuintes físicos ou também como contribuintes, como pessoas jurídicas. Me estou referindo à reforma tributária recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Esse será o tema da discussão, da conversa de hoje. Então, vamos começar, Darlan. Eu gostaria de começar dizendo, ou perguntando para o senhor, quais que são os riscos, por um lado, mas também as vantagens que esta reforma tributária traz para todos nós. Professor, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do Conselho de Contabilidade e também da classe contábil do Distrito Federal. É uma honra, participar desse momento, estar aqui na Uniprocesso com vocês. Uma honra, conhecê-lo, nesse momento. E também agradecer pela oportunidade de trazer algum tipo de esclarecimento e conscientização sobre um processo muito importante que nós estamos passando no Brasil, que é esse processo da reforma tributária do consumo, que faz parte de um processo de reforma dos nossos paradigmas legais, da nossa estrutura tributária nacional, O governo ainda prevê fazer reformas na questão da renda e outros tipos de reforma administrativa, mas nós estamos aí numa fase já inicial de vigência da reforma tributária sobre o consumo, A reforma tributária brasileira, ela veio com uma promessa de simplificação das obrigações fiscais, do relacionamento do contribuinte e do cidadão com o fisco. E a ideia foi substituir uma série de tributos que o Brasil tem e uma série de legislações em todos os níveis para uma legislação unificada e um procedimento unificado. No Brasil, nós temos os 27 estados aí, temos os municípios, tem a esfera federal e dentro desse todo esse sistema nós temos os impostos e as contribuições dentro de uma regra que na área federal você tem uma uniformidade, mas os estados cada um tem a sua legislação, por exemplo, o ICMS, que é um dos impostos que foram alcançados agora pela reforma, e quando a gente entra nos municípios, nós temos aí mais de 5 mil municípios, com cada um com a sua legislação, cada um com peculiaridades, e também um sistema tributário que incentivava a chamada guerra fiscal, que os estados ficavam ali disputando para atrair as empresas e muitas vezes a decisão de investimento ou da instalação de uma empresa em determinado estado vinha não por outros aspectos logísticos ou até da vocação do estado, mas vinha pelos chamados incentivos fiscais, E aí isso cria uma briga, uma disputa entre os estados e isso era, do ponto de vista da lógica e da economia mesmo no país, muito ruim, com aspectos muito ruins, Doutor Darlan, então, me parece que o passado sistema tributário, existe um acordo em que, de alguma maneira, era um grande obstáculo para a economia brasileira. Sim, foi o consenso. Já há muitos anos se tentava fazer uma reforma tributária e o que a gente implementou ou está iniciando a implementação no Brasil é a implantação de um IVA, que é um imposto sobre valor agregado, valor adicionado, nos moldes que existem já em vários outros países, na Europa. O senhor lembra do
valor da porcentagem do IVA é 20%? Aqui no Brasil, essa alíquota ela não foi definida, porque a gente vai falar um pouquinho dessa transição, né? Mas estima-se uma alíquota padrão, base, entre 27% e 28,5%. Por quê? Porque é justamente a questão que envolve a reforma tributária nesse momento. Então, nós tínhamos um sistema tributário sobre o consumo, né, que envolvia um imposto de circulação de mercadoria de competência estadual, o ICMS, um imposto sobre serviços, e aqui a gente está simplificando, né? O nosso público aqui são alunos de direito, de administração, de contabilidade, né? E também aquela pessoa, o cidadão, que está tentando tomar consciência do que está acontecendo. Então, simplificando de uma maneira bem simplificada, o Brasil tinha um imposto sobre circulação de mercadoria, sobre a venda, as transações de compra e venda, de competência dos estados, chamado ICMS, um imposto sobre serviços de competência dos municípios, que incidia sobre a prestação de serviço. Então, o cabeleireiro prestou um serviço, o médico, o dentista, então ele estava sujeito à incidência do ISS, que é um imposto sobre serviços. Na esfera federal, nós temos o PIS, que é e a COFINS, que é uma contribuição federal que também incidia sobre o faturamento das entidades. O que se criou foi uma emenda constitucional em 2023 para transformar esses tributos, né, e também o IPI, que também incidia também nessas operações, em um único imposto, que seria o IVA, né? E nessa construção desse único imposto, nós tivemos uma inovação, né, no Brasil por conta da complexidade, né? O Brasil é um país continental e havia muito receio de que os estados e os municípios e a própria União perdessem a arrecadação. Então, o que é que o resultado final da reforma? Foi planejado uma transição que vai agora de 2026 até 2033, em que, à medida que os impostos antigos vão deixando de ser cobrado proporcionalmente, o novo imposto, esse IVA, né, ele começa a ser cobrado substituindo. Por isso que não tem uma alíquota definida ainda, porque a promessa da reforma é trazer simplificação e uma promessa de não aumentar a carga tributária, mas também não reduzir a arrecadação. Então a ideia é que à medida que a reforma, os impostos forem sendo cobrados, que se calcule e que se estabeleça, o Congresso estabeleça qual seria essa alíquota final. Só que como o Brasil já tem essa complexidade, né, um país grande, uma esfera federal, federativo, os estados, os municípios, o que aconteceu com o nosso IVA? Ele se transformou num IVA dual, por assim dizer, que apesar de ter a mesma base de incidência, nós temos dois tributos ali, né? Que ou um único tributo com duas facetas, por assim dizer, que é a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. O imposto fica na esfera dos estados e municípios, gerido por um comitê gestor, em que os 27 estados e os representantes dos municípios participam, e temos a CBS, que é a contribuição que é gerida pela Receita Federal do Brasil. Agora, a incidência, a base de incidência e as regras são as mesmas. Então, a ideia é que essa reforma ela traga a simplificação do cumprimento das obrigações fiscais. No Brasil, se gasta muito tempo, muitas horas para cumprir as obrigações fiscais. Não é só o pagamento do tributo, é toda a estrutura que você precisa ter, não só para pagar, calcular os impostos, mas para entregar obrigações diversas, declarações diversas. Você imagina que uma empresa que atue no Brasil inteiro, que atue em vários estados, em vários municípios. Então, essa empresa ela tem que ter uma estrutura muito, muito grande somente para se dedicar às obrigações. Então, como calcular o tributo
Em cada estado é diferente, em cada município é diferente, as regras são diferentes e você acaba tendo um custo muito alto para fazer isso acontecer. Então, esse é o contexto. É a substituição de um modelo antigo de ICMS, ISS, PIS e COFINS, esses tributos federais, municipais e estadual, por um único imposto que no Brasil se tornou o IVA do Brasil se tornou dual, ou seja, a IBS e a CBS, e ainda nós temos a figura de um imposto seletivo, que é um imposto criado para ser um regulador, né? A ideia é que, pelo menos na concepção, é que não seja um imposto com a finalidade arrecadatória, mas um imposto que tenha a finalidade de desincentivar certas atividades, né, que são poluentes ou prejudiciais à saúde. Esse é o contexto. E nós estamos no primeiro ano de implementação, em que começa a se fazer os testes de implementação, até 2033. E como que fica a questão da segurança jurídica e da implementação? Porque também estou entendendo que será necessária ainda muita legislação, uma legislação que venha apoiar a reforma, não é? Sim. E essa legislação está ainda por ser feita, não é? Como o senhor vê a insegurança jurídica nesse período todo? No Brasil, a gente tem até um termo que o pessoal cunha, né, que é um manicômio tributário, né? A ideia é sair dessa irracionalidade, né, fiscal, tributária, para um sistema mais ordenado, né? E aí a gente pode fazer uma analogia com outras coisas em que a gente está tentando mudar uma situação para uma mais ideal, mais adequada. É um processo. Então, esse processo ele vai ser um processo longo. A reforma, basicamente, também, a gente falando em linhas gerais, ela é, primeiro, uma reforma constitucional, uma emenda constitucional que alterou o sistema tributário. Depois, foi feita uma lei complementar regulamentando os impostos, o IBS, a CBS, o imposto seletivo, como fica a questão do IPI, que será mais aplicado ali à Zona Franca e algumas situações específicas. E depois uma lei complementar também criando ou estabelecendo o chamado comitê gestor que vai gerir ou tem o papel de gerir. E nesse processo você vai ter muitas lacunas, porque imagina um sistema tão complexo sendo com uma tentativa de simplificação e um processo longo de transição. Então, claro, você tem uma tentativa de estabelecer segurança jurídica, mas você tem coisas que são feitas e que não casam com a realidade. Então, por exemplo, no Brasil nós temos um sistema simplificado ou diferenciado para as micro e pequenas empresas que se chama Simples, né? Sim. Que é um sistema unificado de arrecadação e simplificado de arrecadação de tributos para as micro e pequenas empresas, que corresponde a mais de 90% das empresas no Brasil. Então, a reforma tem um impacto grande nessas empresas. E aí, como faz no isso? sentido que poderia ser um setor que vai ser mais prejudicado pela reforma? Assim, você tem... Depende do prisma que você olha isso. Você tem as micro e pequenas empresas, e aí, como eu estabeleci um novo sistema tributário, que a base da reforma tributária é que o imposto ele é não cumulativo, ou seja, eu vou tributando à medida que dentro da cadeia eu agrego valor, eu adiciono valor naquela operação ali de compra ou venda ou prestação de serviço. Então, imagina que a indústria ali produziu algo e vendeu por 100. Ela vai tributar aquele 100, né? Imagina, eu vou pegar uma alíquota padrão aqui e botar 20%, né, para a gente calcular. Ficou ali os R$100 mais R$20 de tributo. Quem comprou, ele vai, de alguma maneira, fazer a sua operação e vai ter a sua margem de lucro. Imagine que ele vende aquilo por 150. Então, se ele aplicar a mesma alíquota ali, ele teria R$30 de imposto a pagar. A primeira pagou 20, né? Só que, como a primeira já pagou 20, o imposto da segunda, né,
do distribuidor, por assim dizer, né, não seria os 30, ele não vai pagar os 30, ele vai pagar 30 menos 20 que já foi pago pelo antecessor. Então, na verdade, eu só estou pagando um imposto sobre os R$50 que eu agreguei. E assim sucessivamente. De modo que, dentro da cadeia, até chegar no consumidor final, eu não pague imposto sobre imposto. Então, por isso que é o conceito de não cumulativo, um imposto não cumulativo. Eu só acrescento, eu só pago um novo imposto sobre o valor que foi adicionado dentro da cadeia. Darlan, porque em princípio poderia parecer que isso daria um rombo à arrecadação, mas está pensando em que oxigenar a economia poderia compensar essa perda? O que aconteceu com a reforma, né? A gente volta um pouquinho aqui só para falar o que acontece com as micro e pequenas empresas. Quando a gente tem esse cenário e as micro e pequenas empresas, elas não se creditam desse imposto ali, ou elas não geram crédito daquele imposto lá que já foi pago, porque elas não pagariam esse imposto, isso traz uma perda de competitividade para certos segmentos das micro e pequenas empresas. Aquelas empresas que atuam, por exemplo, vendendo para outras empresas, elas perdem uma vantagem competitiva e aí você tem um conflito, por exemplo, com a Constituição, que diz que as micro e pequenas empresas têm que ter um tratamento diferenciado, porque as empresas pequenas elas seriam levadas a optar por pagar o imposto como uma empresa normal, e aí isso você tem um conflito de legislação. Só que eu entendo assim que é normal que a gente tenha, quando a reforma for sendo colocada em prática, que a gente tenha esses conflitos e isso vá sendo ajustado e resolvido com novas legislações. Nós vamos ter um novo Código Tributário Nacional, nós vamos ter certamente ajustes no Simples ou em algum outro sistema simplificado para as micro e pequenas empresas no futuro. Por isso que esse período de transição ele é importante, porque eu vou trocando aos poucos. Então, nesse primeiro ano, eu pego um percentualzinho pequeno do imposto que existe e retiro e coloco ele como se fosse calculando um imposto novo. E no ano que vem eu aumento essa proporção, então reduzindo o imposto antigo, até que os impostos antigos, por assim dizer, eles deixem de existir e que só existe um novo. E nesse período eu estou testando tanto a alíquota, para falar da arrecadação, quanto os impactos na legislação e as adequações. Mas sim, na minha opinião, você vai ter sim impactos nessa questão de segurança jurídica, nessa questão da previsibilidade, até que se esgote esse prazo de transição, né? A proposta da reforma tributária, à medida que ela traz um imposto não cumulativo, é que haja uma redução da carga tributária. Só que, ao mesmo tempo, a reforma ela traz uma ampliação da base de arrecadação. Então, se num certo ponto, ou para certos segmentos, por exemplo, se eu falar em segmento, a indústria, por exemplo, ela vai ter uma redução da sua carga tributária. Certamente, ela tem uma redução da sua carga tributária. Mas se eu for para um segmento, por exemplo, de prestação de serviço, eu vou observar, sim, um aumento na carga tributária. Se você pegar a empresa, né, que, por exemplo, era dedicada à prestação de serviço apenas, ela pagava ali o PIS e COFINS, arredondando aqui, né, 3% de PIS, mais a COFINS, mais o ISS, dava 8%, 9% ali. Aí quando você vem com um IBS-CBS de 28%, né, e mesmo que você tenha atividades que tenham reduções ali em relação ao percentual, você, naquele segmento, ou naquela atividade, observou um aumento, sim, na carga tributária. E aí isso está, sim, afetando vários setores da economia. Por quê? Porque a ideia da reforma é tributar tudo. Né? O que tem por trás disso é um pensamento de justiça fiscal. De dizer assim, se todos pagam, pode-se
pagar menos. Só que nesse movimento você tem segmentos que, por exemplo, não estavam abrangidos por esse imposto. Quer ver um exemplo? Essa questão de locação de imóveis. Quem se dedicava, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, à locação de imóveis, ele não pagava, por exemplo, o ISS, que era um imposto sobre serviço. Agora ele vai passar a pagar o IBS, CBS, ainda que com valores reduzidos, mas para esse segmento, para essa pessoa que se dedicava a essa operação, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai agora ter que contribuir por um imposto que ele não contribuía. Então, nesse aspecto, se eu for dividir em dois, né, do ponto de vista macro, olhando toda a nação e olhando o impacto que a reforma tributária tem, né, o governo, a promessa é que não haja um aumento da carga tributária em relação assim, o percentual de impostos que se cobra em relação ao PIB, por assim dizer. Sim. Se olhar no macro. Agora, se eu for olhar na operação no micro, no dia a dia, em cada setor, sim, você tem setores que foram beneficiados, por assim dizer, mas você tem setores que não. Então, o setor de prestação de serviço, por exemplo, ele vai ser profundamente impactado pela reforma tributária. E o senhor tem alguma noção do impacto para o agro? O agro... A indústria, o senhor falou que vai ser beneficiada, o que é altamente positivo para qualquer economia de qualquer país, né? Uhum. Só que o agro aqui nós sabemos que para o Brasil é fundamental. A atividade rural, agropecuária, ela tem algumas diferenças em relação aos outros setores. Então, aquele pequeno produtor ou aquele que fatura até um limite X de 3 milhões e alguma coisa, tem alguns benefícios que não os outros segmentos da economia não têm. Mas sim, certamente o agro ele será impactado pela reforma tributária, até porque muitas vezes eu penso assim, se a minha atividade em si não sofreu um aumento de tributos. Então vamos imaginar que seja assim, que do ponto de vista do produtor em si e do que ele faz, do que ele vende, talvez não tenha um aumento na carga tributária que ele sinta. Mas a partir do momento, por exemplo, que eu passo a exigir, e uma das grandes questões relacionadas à reforma é a tecnologia que está sendo empregada na reforma e isso vai ter impactos, por exemplo, na atividade do profissional da contabilidade, do advogado, dos administradores, a gente fala um pouquinho disso já. Sim. Mas quando eu paro de olhar apenas a atividade em si, mas eu vou olhar o segmento e a sua cadeia produtiva, por assim dizer, aí você vai enfrentar impactos. Por quê? Porque você tinha certas atividades que usualmente eram feitas de maneira, por assim dizer, informal. Então, a reforma tributária, aumentar a base de contribuição, ela basicamente colocou assim, antes eu tinha um sistema que dizia assim, olha, listava as operações de compra e venda, de maneira assim, exemplificada, né? Elas vão ser tributadas pelo ISS, pelo ICMS. As operações de serviço, e já estavam listados lá quais atividades de serviço que iam ser tributadas, vão ser tributadas. Com a reforma, basicamente o que eles fizeram foi dizer o seguinte, olha, isso aqui é operação de venda e é tributado pelo IBS-CBS. Todo o resto é considerado serviço. Tudo. Inclusive situações que, por exemplo, na atividade rural, aquela questão da troca. Eu tenho uma propriedade rural e eu vou trocar aqui tantas sacas de milho por tantos boi. É comum, né? Sim. Que é dação em pagamento, né? Ou eu vou arrendar aqui a minha terra. Essas coisas não eram tributadas. Não são, né? Usualmente as pessoas fazem uma troca. Eu te dei aqui, não emiti nota fiscal, porque você também não emitiu. Sistema, né? Então eu troquei milho por semente, eu arrendei a terra para você me dar uma parte. Essas coisas estavam fora do sistema. E esse é a grande chave da reforma tributária. Porque
Se por um lado eu digo, eu não aumentei o imposto para você, eu aumentei as hipóteses em que o imposto vai ser aplicado. Quer ver? Aqui a gente está numa faculdade e é comum desse segmento se operar com aquele desconto pontualidade, por exemplo. Correto. Né? É muito comum. A reforma vem... isso já estava posto de alguma maneira na legislação, mas a reforma vem dizendo o seguinte, olha, quando você oferecer um desconto que é condicionado, esse desconto ele não interfere no imposto que você vai ter a pagar. Então, se você cobra uma mensalidade de R$1.000, mas se a pessoa pagar até o dia 5, ela tem vai pagar só R$500, por exemplo, você vai ter que ser tributado nos R$1.000. Veja o impacto. Claro. Eu tenho que repensar a minha operação. Vale a pena continuar concedendo esse tipo de desconto nessa proporção? Porque você vai pagar imposto sobre tudo. Né? Claro. Outra coisa que muda, né? O imposto, o desenho do sistema é que ele tenha uma figura tecnológica chamada split payment, que é similar, por exemplo, aos aplicativos, os marketplaces que tem. Quando você pede um Uber, por exemplo, e aparece lá que você vai pagar R$30 no Uber, o motorista do Uber não recebe os R$30. A Uber fica, vou dividir aqui no meio, fica com 15 e ele só recebe 15, não é isso? O imposto vai ser assim também. Na reforma tributária, nós vamos ter uma figura de split payment que os meios de pagamento, os bancos, eles já vão estar lá com a tecnologia que o governo exige, de maneira que quando você receber o pagamento, por exemplo, da mensalidade escolar, se o seu tributo é 20%, você vai receber 80% e o governo já vai receber os 20%. Isso fica numa conta corrente tributária. E veja o impacto no fluxo de caixa das empresas. Porque você tem, imagina uma faculdade, você recebe o tributo, você recebe todo o valor. Hoje, como é que é o sistema? Né? Você recebe todo o valor da mensalidade. Daqui a 30 dias, 20 e poucos dias, você vai pagar o tributo. Nesse período, você trabalhou com aquele recurso, né? E dependendo do segmento, era muito comum, né? Olha, teve um aperto aqui, ou se em determinado período do ano você tem uma dificuldade X, a pessoa até, não, eu não vou pagar o imposto agora, eu prefiro pagar a multa para pagar daqui a 2 meses ou 3 meses. Isso já não vai acontecer mais. Isso que a reforma vai exigir uma estrutura tecnológica enorme. O governo já tem investido muito nisso e nós temos notícias aí que o sistema da reforma tributária para processar essas coisas muitas vezes, 50 vezes, muito maior do que a estrutura, por exemplo, que a gente tem hoje no Pix. O Pix foi uma revolução tecnológica. Então, imagina um sistema muitas vezes mais robusto, 50, 100 vezes mais robusto do que o Pix para operar isso. Porque a base da reforma tributária, no sentido da sua operação, vai ser a nota fiscal ou o documento fiscal. Então, até para aluguéis, por exemplo, que não se emitia nota, tinha uma fatura, vai ter. Pessoas físicas vão ter que emitir nota fiscal, o prestador de serviço, o diarista, o pedreiro, o jardineiro, vai ter que emitir a nota fiscal. E quando essa mudança cultural, quem sabe, seja o mais problemático de tudo, né? Sim. Entre legislação, reestruturação tecnológica, tudo, a mudança cultural. Agora, a tecnologia, né, ela vem, de um lado, facilitar as transações, de outro lado, ela vem impedir que você possa transacionar sem pagar imposto. Aí você tem uma discussão, né, que é uma preocupação legítima, né? Inclusive foi aprovado agora recentemente, né, o chamado Código de Defesa do Contribuinte, né? Há uma preocupação da sociedade, né, e eu me junto nessa preocupação, né, de que sim, é justo que se pague impostos, né, para que o Estado funcione. Ao mesmo tempo, ao que ponto o pagamento de impostos permite ao Estado, né, ter o controle dos pequenos detalhes da vida das pessoas, né, ou ter todas as interações sociais serem ali de algum ponto do modo controlado pelo Estado, ou supervisionado pelo Estado. Isso não parece ser uma coisa muito agradável ou até desejável, né? Então, tem preocupações relacionadas a isso também, né? Então, se
a eficiência arrecadatória significa, né, uma redução muito grande na liberdade das pessoas de se relacionar, de transacionar, de ter que ficar dando sempre explicações de tudo, isso também traz desafios para a sociedade. Mas você veja, aqui num panorama, né, nós temos pouco tempo para falar sobre isso, mas nesse panorama geral a gente já percebe que as alterações elas são profundas, elas mexem com as relações entre as empresas. A ideia da reforma é que o imposto ele tenha o que se chama de neutralidade, né? Então, que as decisões econômicas elas deixem de ser tomadas por conta da existência ou não de um imposto. Então, a ideia é que se a vocação do Distrito Federal é que certo setor se estabeleça aqui pela sua condição logística, climática ou outros aspectos relacionados à própria indústria, que a indústria se estabeleça aqui e não vai se estabelecer em um outro estado porque alguém deu um benefício fiscal, que não vai ter essa possibilidade, né? Uma das grandes mudanças que a reforma traz também é a redução drástica do que se chamava benefícios fiscais. E isso mexe com as indústrias, com os segmentos, mas veja, também está mexendo com as relações não só de consumo, mas as relações sociais. É muito comum hoje, você contrata uma diarista, por exemplo, você vai lá e faz um Pix para a pessoa, ela fez a faxina, o jardineiro, o prestador de serviço, o encanador, o pedreiro. A partir do momento que essas pessoas, né, elas começam agora a ter que emitir documento, e veja, isso é uma transição. Estamos iniciando, já vem a obrigação, mas você não tem os sistemas ainda, as coisas estão sendo implementadas, e o governo está fazendo do maior para o menor, né? Primeiro, colocando os sistemas para os grandes contribuintes, né? A massa maior de tributos para aqueles que já pagavam impostos, que já estão acostumados, mas a legislação em si, ela vem para alcançar todos os segmentos e todos os estratos da sociedade, né? Então veja que é uma mudança profunda, né? E nesse sentido, Dr. Darlan, qual é o impacto para o profissional da contabilidade, por um lado, né? E se tem impacto também na formação do profissional da contabilidade, que é uma questão cara para nós aqui no Centro Universitário. Vamos lá, né? A gente tem pensado muito a respeito disso, né? O Conselho Federal de Contabilidade, ou o sistema CFC-CR6, eles têm avançado na contribuição para a formação do novo profissional da contabilidade. Hoje nós temos um novo a diretriz nacional curricular, né, que trouxe maior flexibilidade para a formação ou maior modernidade para as grades curriculares, para os programas, né, para o planejamento da formação do profissional da contabilidade, né? E a gente já em linha com isso, né, já entende que o perfil do profissional da contabilidade e dos outros profissionais das áreas correlatas precisa ser um perfil muito mais estratégico, que entenda da operação das empresas, que esteja dentro, consultivo, que consiga traduzir as informações, não só produzir as informações ou compilar as informações, mas traduzir aquilo para gerar valor dentro das organizações. E é um profissional também muito ligado à tecnologia. Então, a gente entende que o impacto que a reforma tributária vai trazer, num primeiro momento, é reduzir o número, a quantidade e as horas que se gasta com a burocracia, a partir do momento que a reforma vem, por exemplo, com o split payment e outras tecnologias, que é a chamada apuração assistida, que o imposto em si vai ser calculado ali de uma maneira quase que automática ou semi-automática, né? E você vai fazer apenas um ajuste, porque vai ser parecido com o imposto de renda. Você calcula o imposto, vai pagando o imposto ao longo do ano, chega no momento, você faz a declaração de ajuste, se você tiver pago mais imposto do que devia, você recebe uma restituição, não é isso? Se você tiver pago menos, você vai ter que fazer um complemento. Isso vai acontecer mensalmente e a conta corrente das empresas vai ser tributária, vai ser uma conta não escritural apenas, mas dinheiro mesmo. Você pagou mais do que devia, vai receber na conta a devolução. Pagou menos, vai pagar. Mas no dia a dia, aquilo ali vai ser recolhido. Então, isso muda a figura do contador. Ele Sim. precisa assumir um papel gerencial, estratégico, consultivo, entender da operação, traduzir aquelas informações, ser um parceiro
para a formulação das estratégias, ele vai ter que ocupar esses espaços, que é a vocação, na verdade, da profissão. Hoje a gente perde muito tempo atendendo a burocracia, atendendo a demandas do Estado para estar regular do ponto de vista fiscal e, às vezes, relega em segundo plano a contabilidade em si, que é a ciência da gestão do patrimônio e que está ali a fonte das informações. É através da contabilidade que as decisões dos investidores, dos acionistas, dos sócios, do mercado, do sistema de crédito, dos bancos em investir ou não, e da própria mensuração dos resultados da entidade. Isso vai exigir uma qualificação melhor, né, nas matrizes curriculares do curso de contabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, penso eu, Dr. Darlan, vai valorizar Sim. a carreira, a profissão do profissional da contabilidade, né? A gente entende que sim, mas dentro de um novo cenário. Então, acho que o ponto-chave é esse. Para o profissional que já atua, ele tem que se dedicar à sua atualização profissional e tecnológica e também na sua mentalidade em relação ao papel que ele tem que desempenhar nas organizações. Ele tem que começar a usar as informações que ele produz e que ele entende melhor do que ninguém para trazer isso numa linguagem acessível e levar essas informações para os níveis gerenciais, para todos os níveis da entidade. Então, o profissional que já está hoje atuando, e ele tem que voltar e se qualificar, fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização, se atualizar. Para o profissional em formação, mesma coisa. Ele vai ter que, na sua formação, já ter um objetivo já pré-estabelecido de que o perfil do egresso, seja um perfil muito mais consultivo, gerencial e com a formação mais profunda. A própria legislação da reforma já trouxe um papel muito mais de destaque, né? Enfatizou muito mais o valor da contabilidade para fins de distribuição de lucros. Nós estamos aí, né, num cenário aí, pessoal correndo para apurar os lucros até o final do ano, registrar uma ata, fazer distribuição. Veja, tudo isso é contabilidade. E você vai ver que o papel da contabilidade na própria legislação foi amplificado, foi destacado, foi ampliado. Isso vai ter reflexo na profissão, do ponto de vista da valorização do profissional. A gente aposta muito nisso, entende dessa maneira, mas sim, isso vai mudar, inclusive, o perfil de formação. Por isso é muito importante, né, que alguém que vai desejar fazer ciências contábeis e as próprias instituições, elas se atentem para a qualidade e a profundidade daquilo que vai ser ensinado e da formação que ele vai obter numa instituição. Porque isso vai fazer toda a diferença no dia a dia. Vai ser um processo duro, porque você imagina, antes eu trabalhava com um sistema muito complexo. Vem a reforma, eu vou ter que continuar trabalhando com aquele sistema complexo, coexistindo com um novo sistema dentro de um período de transição, ao mesmo tempo que o meu perfil de atuação muda. Então, são muitas mudanças. É mais trabalho, num primeiro momento, com mais demanda do tipo de trabalho que eu vou ter que entregar para as empresas. Então, nós temos, sim, um desafio muito grande, mas eu entendo que isso também é um atrativo para a profissão. Né? Então, se você se qualifica, a profissão contábil é uma profissão de pleno emprego. No Brasil, hoje, você é um profissional da contabilidade que teve uma formação sólida, né? Se interessou, foi além daquele básico, né? Realmente se aprofundou, conseguiu realmente transpor aquela teoria para uma prática, né? Para se aprofundar, você não fica desempregado. E a nossa profissão ela é muito versátil. Você pode atuar como contador, como auditor, como consultor, como controller, como perito, tantos ramos, né? A gente acaba atuando na área de folha de pagamento ou recursos humanos, né? Departamento pessoal. A gente atua nas áreas de financeira, né? Na questão de investimentos. Todas essas são campos de atuação que têm surgido cada vez mais. Essa parte financeira vai ser um grande nicho também, a organização financeira. As empresas vão precisar se organizar. Mas tudo isso ela exige
essa formação, né, esse aprofundamento. Mas o profissional que está preparado para isso, sim, ele vai ser disputado pelo mercado, né? A gente entende que o bom profissional já está acontecendo isso. O bom profissional ele é disputado pelo mercado, ele tem boas remunerações e ele tem pleno emprego, muitas oportunidades, né, de atuação no setor público. Aqui em Brasília, né, temos muitos concursos, órgãos, isso se aplica também, né? Tem várias frentes, né? A sustentabilidade é uma frente de atuação do profissional, essa parte financeira, o setor público. Tudo isso leva ao quê? A uma valorização do profissional, e eu entendo, sim, que o curso de Ciências Contábeis continua sendo e continuará sendo um curso muito atrativo, com boas perspectivas profissionais de crescimento e desenvolvimento, só que agora dentro de um novo cenário e o profissional participando dessa transição, ajudando a construir essa transição, mas também gerando mais valor para as entidades, né? A gente enxerga o profissional dessa maneira e está feliz em participar desse processo, e o Conselho de Contabilidade tem atuado, né, fazendo parcerias, se aproximando das universidades, como estamos hoje aqui, ajudando na formação dos profissionais, mas também na formação dos alunos, fazendo parcerias com as entidades, né, chamando os profissionais para perto do Conselho. Nós temos feito esse trabalho aqui. Dr. Darlan, tenha certeza que o curso de Ciências Contábeis do Uniprocessos está super comprometido para dar resposta a essas novas exigências. Estamos chegando no final do nosso tempo, né? Na verdade, nós poderíamos ter 10, 20, 30, 100 conversas como essa, porque eu já vi que o tema é muito extremamente vasto, né? E, na verdade, a gente não teve uma conversa, nós tivemos uma aula aqui do Dr. Darlan. Te agradecemos. Por favor, se você quiser dar as últimas palavras, e daí vamos fechar nossa reunião. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês na Uniprocessos. O papel do Conselho de Contabilidade é fomentar a profissão contábil, ajudar o profissional desde a sua formação, para que ele tenha a melhor formação possível, para que ele ingresse no mercado de trabalho e seja um profissional ético, plenamente capacitado, e consiga agregar valor nas instituições. A profissão contábil é aquela que está, né, como uma peça de uma grande engrenagem em que a economia funciona, trabalha para o desenvolvimento social, econômico, e nós do Conselho de Contabilidade do DF estamos muito comprometidos, juntamente com o sistema CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e CR6 em todo o Brasil, em ser o representante da classe, atuar nessa representação e também na formatação desse novo profissional. Então, você que é aluno de Ciências Contábeis, né, persevere, se dedique, cada vez mais mergulhe nessa profissão e seja bem-vindo à nossa profissão. Você que está pensando em fazer Ciências Contábeis, eu recomendo fortemente, com muita alegria. É uma profissão maravilhosa, com muitas oportunidades. Aqui a Uniprocessos que tem atuado, né, com um curso, né, preocupado com a formação, com a qualidade, com a inserção do profissional no mercado de trabalho, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. E da parte do Conselho de Contabilidade estamos à disposição para contribuir, para colaborar, seja com a instituição, seja com o aluno que está fazendo, que está cursando Ciências Contábeis, seja com o profissional recém-formado, egresso. O Conselho está de portas abertas e desejoso em abraçar você e caminhar junto com você. Muito obrigado, Dr. Darlan. Com certeza essa parceria vai ter continuidade, mas sem dúvida nenhuma. Pessoal, agradeço a atenção de todas e todos. Espero que tenha sido proveitoso. Pelo menos para mim foi muito proveitoso, aprendi bastante. Muito obrigado. Saudações acadêmicas para todos.